Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Para Famores é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura, sempre para a Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para a CDL Porto Alegre, contra o aumento do ICMS, e Cremers, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. Meu convidado de hoje é o agora cidadão de Porto Alegre, de Flores da Cunha para o mundo, o ex-prefeito da capital, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário da Educação do nosso estado, meu amigo José Fortunati, é o convidado aqui do nosso 60 Minutos. Tem muita história para contar, aliás, já quero convidar aqui o prefeito José Fortunati para estar comigo em janeiro no Band Entrevista. Se não me engano, o prefeito, no segundo sábado de janeiro, o senhor está convidado para estar comigo lá no Band Entrevista, na Band TV, todo sábado às 11 horas da manhã. Estamos no ar em FM 94.9 da Rádio Bandeirantes. Também estamos através do YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Lá você tem a live, onde você tem a imagem estática e o conteúdo aqui do nosso 60 Minutos comigo e hoje com o prefeito José Fortunati. Também lembrando para você que você também tem o YouTube Band RS, lá todo o conteúdo da Band News e da Band TV, inclusive as playlists do Band Entrevista, lá todos os nossos convidados para você rever ou ver de novo, se não viu algum, acompanhar da hora que quiser lá no YouTube. O Instagram, Grupo Band RS, Rádio Bandeirantes Poa, para seguir o apresentador, Fabiano Brasil Oficial. A mesa de áudio é de Norival Santos, com a coordenação de Edinho Leandro. Esse óculos aí tá feio, hein, Edinho? Vou te dar um óculos novo, viu? Promessa. Um óculos novo por Edinho Leandro. Vou conversar com um amigo meu. E fica mais sexy, né? Fica um negócio diferente. O Edinho já é um homem bonito. Coloca um óculos, fica sensual, é um negócio impressionante. Grande Edinho Leandro, na nossa coordenação de central. A nossa coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende, a direção geral de Lisiane Russo. A mesa de áudio é de Luciano Pepão Vargas, o nosso Pepão. Estamos no ar com o nosso 60 Minutos, aqui da Rádio Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos. Muito bem, defender os médicos é defender a saúde. Você sabe por quê? Porque os médicos são vulneráveis como qualquer um. O Simers protege, acolhe e valoriza, acima de tudo, essa categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico. A FAMURS é a Casa dos Municípios. Composta por 28 associações regionais, a entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do meu amigo, o presidente Luciano Orsi, que tirou o segundo lugar, né, no prêmio Sustentabilidade do nosso Band Cidades Excelentes lá em Brasília, entre todas as cidades do Brasil, segundo lugar na sua categoria, como a cidade mais sustentável do nosso país. Parabéns aí ao meu querido amigo, presidente da FAMURS e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. De Flores da Cunha para o mundo. O convite para vir aqui na Rádio Bandeirantes, ele foi no dia que o senhor recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. E eu, assim como pretendo fazer na televisão, vou fazer aqui. O programa hoje ele é muito mais uma homenagem do que qualquer outra coisa. Porque
particularmente, o senhor sempre foi muito presente nas minhas conquistas. Me lembro, desde o meu segundo livro, que o primeiro nós não nos conhecíamos ainda, o senhor sempre esteve presente, né, nos meus lançamentos de livro, nos meus eventos, nos meus programas, sejam eles onde fossem, o senhor estava lá presente sempre que convidado. E esteve comigo também lá no título de Comendador de Porto Alegre no final do ano passado, né, como presidente também da casa. Então, eu fico sempre muito feliz em vê-lo principalmente com, né, o seu caráter sem nenhum arranhão em nenhum aspecto, né? O senhor é um homem da política, um homem público sem nenhum arranhão, um homem que fez muito por Porto Alegre. E eu sempre recordo, e conto isso repetidas vezes, quando eu trabalhava numa outra emissora, na primeira vez que houve a necessidade de fechamento das comportas aqui da cidade, eu entrei no ar da Praça da Matriz, precisava entrevistar alguém, não tinha ninguém ali. Bom, eu vou dar as notícias, né, para uma rádio aqui da capital, mas também com abrangência no interior. E o senhor caminhando na hora ali na Praça da Matriz, e já me deu todos os detalhes. Acho que eu lhe aluguei ali uns 10, 15 minutos para conversar conosco, mas não por causa disso, não por causa devido ao carinho comigo particularmente, mas com a nossa cidade, como eu brinco, de Flores da Cunha para o mundo, merecidamente cidadão de Porto Alegre, agora de fato no papel, porque já era de coração, numa grande iniciativa do meu amigo João Bosco Vaz. Prefeito José Fortunati, e segundo o prefeito Sebastião Melo, o maior prefeito que Porto Alegre já teve. Bem-vindo, boa noite, é um prazer sempre conversar comigo. Boa noite, Fabiano, uma grande alegria estar contigo, grande alegria te rever, grande alegria estar aqui na Band. A Band sempre foi um grupo extremamente aberto, democrático, um grupo acolhedor, então é muito bom estar numa noite como essa, quente, sem dúvida nenhuma, trocando ideias, refletindo sobre, enfim, a nossa trajetória e pensando, obviamente, a cidade, o estado e o país. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença. Prefeito, conta um pouquinho pra gente da sua chegada à capital. Aí. O senhor veio de Flores da Cunha para cá e imaginou um dia que se tornaria, o que o senhor se tornou, prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito, presidente da Câmara, deputado estadual, federal, secretário de Educação de Estado, lá com o meu amigo Germano Rigoto. Enfim, o senhor tem uma história muito bonita com a nossa capital, com o nosso estado. Não, nunca imaginei. Eu sou natural de Flores da Cunha, como tu já disseste. Você sabe que eu quase trabalhei lá, né? Ah, é? Quase trabalhei. Tem uma ocasião, um grupo que eu trabalhei de comunicação aí, que me ofereceram gerenciar uma rádio lá de Flores da Cunha. Legal. Cheguei a estudar, dei uma passada por lá e tal, mas eu sou muito urbano, não peguei. Tá certo, tá certo. Eu vim para cá com 17 anos para cursar a faculdade de matemática. Foi essa decisão, uma decisão que, inclusive, me compromisso com minha mãe, minha querida mãe, que morava em Flores da Cunha, aliás, na época já em Caxias do Sul, dizendo, vai a Porto Alegre, mas volta. Minha irmã já morava em Porto Alegre. Eu vim para cá, comecei a cursar o curso de matemática com o compromisso, depois, terminado o curso, voltar a Caxias ou Flores da Cunha, para continuar trabalhando por lá. Acabei passando o concurso Banco Brasil, acabei fazendo a faculdade de administração de empresas com complementação em pública, depois direito e nunca mais voltei. Mas minha mãe entendeu perfeitamente, aliás, ela sempre expressou o maior carinho pela minha trajetória, sempre deu uma força muito grande, da mesma forma que meu pai. A diferença, por que eu cito mais minha mãe? Porque minha mãe era muito mais politizada. Minha mãe foi professora primária, antiga professora primária, depois costureira, muito atenta às questões políticas como um todo. Tanto é verdade, Fabiano, que o meu segundo nome, José Alberto, o Alberto, é uma homenagem que a mãe fez a Alberto Pasqualini. Olha só. A mãe era realmente uma fã de Alberto Pasqualini. O Alberto Pasqualini tinha estado lá em 1954 em Flores da Cunha, fazendo campanha. E a mãe era uma apaixonada exatamente pelas ideias do Alberto Pasqualini. Por isso, acabou homenageando o Alberto no meu segundo nome. Isso mostra que minha mãe era muito politizada mesmo. Eu não tenho dúvida de que o sentido mais humanista que eu carrego ao longo do tempo e que eu considero realmente uma das minhas qualidades, vem especialmente por parte da minha mãe. Ela sempre foi muito ciosa em relação a isso, a olhar as diferenças sociais, a ter apreço exatamente
pelas políticas públicas que minimamente olhassem esta população, muitas vezes completamente à margem de todo o processo. Então, agradeço muito a ela, agradeço meu pai, que indiscutivelmente sempre me deu sustentação moral, um homem trabalhador muito simples. Meu pai era um obreiro do DAER, ele arrumava estradas, na época não eram estradas asfálticas na região, ele pegava pá, junto com outros, para tapar buracos. Era chamado estradinho em italiano, que é exatamente arrumador de estradas. Então, meu pai sempre foi um homem muito simples, mas que trazia na sua história uma trajetória fantástica. Foi expedicionário da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, lutou na Itália durante 1 ano e pouco, eu tenho os dados, enfim, trouxe uma medalha, foi ferido durante a tomada do Monte Castelo e permaneceu na sua integridade, na sua simplicidade, me mostrando que o caminho realmente era este, ter humildade, simplicidade e ter relações com as pessoas. Nisso ele era fantástico. Eu até hoje volto a Flores da Cunha e as pessoas lembram do meu pai pela forma como se relacionava com as pessoas e de minha mãe por ter sido costureira, de vestidos de noivas, de várias gerações, enfim, essas coisas maravilhosas que a gente guarda com muito carinho. E que no interior isso é muito... Exatamente. Tem um valor ainda maior do que aqui, né? Muito, muito maior, porque as pessoas se conhecem de geração em geração. Eu encontro, óbvio, quando vou a Flores da Cunha, vou seguidamente, as pessoas... tua mãe fez o vestido de noiva da minha mãe. Olha o vestido só. de noiva da minha... Ou seja, há uma relação muito forte. Ou teu pai, um cara... Enfim, trabalhou comigo, porque o pai, durante o período em que ele tirava férias no DAER, ele não ficava em casa. Ele tirava exatamente durante a safra da uva para poder trabalhar nas cantinas, recebendo uva que seriam, obviamente, esmagadas e transformadas em vinho. Então, uma história fantástica que eu me orgulho muito. Pessoas muito simples, mas pessoas de uma grandeza moral, de uma grandeza... fantástica, humana, que eu obviamente me orgulho muito. Muito legal. O prefeito José Fortunati, eternamente prefeito, né? Chama de prefeito, que eu acho que não tem ninguém que não lhe chama de prefeito. Isso é incrível. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu caminho pela rua e é isso. Ô prefeito, prefeito. E eu gosto disso porque foram 2 mandatos em Porto Alegre, ao qual dediquei uma parte considerável da minha vida. Antes tinha sido vice-prefeito na época do Raul Ponte. Então, na verdade, foram 3 mandatos dedicados de forma direta à gestão pública em Porto Alegre. 16 anos. Os 3 mandatos, 12 anos. 12 anos, mais o tempo de vereador, que foram 2 anos, na verdade. Ou seja, então, uma relação muito forte com a cidade, sem dúvida nenhuma. Eu fiz aqui 4 vezes. 4 vezes 3, 12, não 16. Mais 2, 14. Mais 2, 14. A matemática é um negócio impressionante. Mas em dezembro também você não pode me cobrar muita coisa. Não, final de ano, deixa para lá, numa boa. Mas segundo o meu professor José Garcia, que aliás encontrei recentemente, recebeu uma homenagem lá nos 60 anos do nosso Colégio Adventista de Porto Alegre, e junto com o deputado estadual Elisandro Sabino, com a Daiane dos Santos, que recebemos lá um troféu, né, de alunos destaques dos 60 anos. E o professor José Garcia lembrava, né, que me ouve aqui, um beijo para ele que me ouve, agora estudando jornalismo, e ele dizia que o Fabiano era bom aluno de matemática. Acho que ele exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Agora, mas, final de ano. Daí tem que dar um desconto. Mas o prefeito, o que é menos difícil de ser? Vereador, prefeito, secretário, deputado estadual, federal? O que é menos complicado ou não tem? Todos têm uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande, responsabilidades muito grandes. Não, cada função pública tem a sua responsabilidade. Eu, felizmente, tive a honra de, ao longo do tempo, ter sido deputado estadual constituinte, deputado federal 2 vezes, secretário de Planejamento, secretário estadual da Educação, vereador de Porto Alegre e prefeito. Eu te diria o seguinte, sem vacilar, a função mais complexa e a que dá maior gratificação pessoal é a função de prefeito. Por que é a mais complexa?
Porque, na verdade, tu lida com o dia a dia das pessoas com uma intensidade tal que nenhuma outra função pública lida. O governador não lida com essa função no dia a dia, o presidente da República menos ainda, apesar da complexidade que é administrar um Estado e um país. Quem é que lida com a habitação popular, com a necessidade de uma escola pública, assistência social, o buraco na rua, a luminária queimada? É o prefeito. O prefeito vive a cidade com intensidade 24 horas. Aí o pessoal me dizia, pô, Fortunati, tu exagera dizendo que é prefeito 24 horas. Não, não exagero. Eu vou para casa, eu ia para casa normalmente 11 horas, depois do último compromisso, 11 horas da noite, deitava, 3 da manhã começava um temporal. Bom, terminou o sossego do prefeito. Eu ia para o telefone, ligar para a Defesa Civil, ver exatamente as equipes do DEP, do DEMAI, da saúde. Ou seja, o prefeito é prefeito 24 horas por dia. O senhor foi prefeito no histórico e triste incêndio do mercado público. Exatamente, entre outras questões. Então, o que acaba acontecendo? É, indiscutivelmente, a figura pública mais cobrada entre todos. Por quê? Porque tu mora na cidade, as pessoas sabem que onde tu mora. Ah, mas tu mora em Porto Alegre. Todo mundo sabe que eu moro na Jerônimo Coelho com a Praça da Matriz. Todo mundo sabe, todo mundo sabia. Tanto é que em 2013, durante 13 vezes, foram 13 manifestações de frente ao meu prédio, arrebentando, pichando, causando problema. Então as pessoas sabem onde eu moro. Então tu tem uma relação que ninguém, nenhum outro homem público, mulher pública, nenhuma outra função pública tem. Mas tem um outro lado. Eu falo aqui da parte da cobrança. Mas não existe nenhuma função pública que entregue tanto, que dê tanta satisfação. Por quê? Porque tu vai para a Vila Popular, tu acaba construindo unidade básica de saúde, constrói a creche comunitária, faz o asfalto, ou seja, a entrega quem faz é o prefeito. Então, é indiscutivelmente o homem público, a figura pública, o personagem público mais cobrado, mas em compensação é o que mais faz entregas. Então, eu adorei ser prefeito, sem dúvida nenhuma, me orgulho de ter sido prefeito dessa cidade, vindo lá de Flores da Cunha. Nunca imaginei que alcançaria esta função, mas hoje eu me sinto muito orgulhoso de andar pela rua e as pessoas dizem, prefeito, seja um reconhecimento e um carinho que a população guarda com a minha pessoa. Hoje mesmo, quando o senhor chegou aqui na Bandeirantes, o pessoal da portaria ele abordou ali para falar sobre questões, né? Enfim. Exato. O porteiro, casualmente, é do Morro da Cruz. Ele me abordou e disse, lembro do senhor lá na época do orçamento participativo, quando a gente discutia várias questões do orçamento. O Morro da Cruz mudou graças ao orçamento participativo, graças a pessoas como o senhor. Então, isso dá uma satisfação, uma alegria fantástico. É pesado. Sem dúvida nenhuma, qualquer prefeito que tu vai entrevistar, só perguntar o que significa o seu dia a dia. É 7 dias por semana, 24 horas por dia. Enfim, é extremamente exaustiva, exaure realmente a figura humana. Mas a satisfação que isso dá também não tem preço. É uma função realmente, ela é extremamente desgastante, mas você vê o resultado de forma mais prática, né, na sua frente. Prefeito José Fortunati é o nosso convidado hoje aqui no nosso 60 Minutos. A gente chama de prefeito, porque uma vez prefeito, sempre prefeito. Eu me lembro que assim sempre foi, né, com vários. Esses dias encontrei o prefeito Nelson Marquesan também, chamei de prefeito, não adianta, normal. Prefeito. Agora, prefeito Fortunati, qual foi o momento de maior tensão quando o senhor foi prefeito da nossa cidade? Foi o mercado público? Foi um ano inteiro. E esse ano é muito fácil lembrar. É um ano que quando eu lembro, eu ainda hoje tremo. Dá arrepio. Arrepios. 2013. 2013, Vou aqui rapidamente, porque não vou tomar todo o tempo do nosso ouvinte, mas contar alguns fatos. Primeiro episódio em 2013. Falecimento da minha mãe. Puxa, ela falece no sábado à tarde, 17 horas, um dia que fica marcado na história do Rio Grande do Sul, não pelo falecimento da minha mãe, mas porque naquela madrugada daquele sábado temos o incêndio da Boate Kiss. Dia 28, 27 de 27 de fevereiro. Então, isto mostra que, bom, realmente foi um início de ano terrível. Segundo, Porto Alegre. Janeiro ou fevereiro? Janeiro. Estou com fevereiro na cabeça. 27 de janeiro de 2013.
Porto Alegre sempre foi a primeira capital e grande cidade do país a dar o reajuste do transporte coletivo, o reajuste da tarifa de transporte coletivo. Nós sempre fizemos isso de forma muito clara. Tínhamos uma planilha aberta, transparente, e começaram as manifestações, você deve ter lembrado. As manifestações de 2013, Fogo em ônibus. Ao contrário do que alguns dizem, Vergonha. começou em São Paulo. Não começou em São Paulo. As manifestações começaram em Porto Alegre em 2013. Na Vila Nova, ali Na Cruzeiro. Na Rua Circular, na Cruzeiro. Foram 4 ou 5 anos. Bom, então começaram as manifestações que acabaram se estendendo de forma ampla, não somente em relação ao transporte coletivo, para todas as demandas possíveis e impossíveis da população, e tu lembra disso. Até houve aquela frase, não é pelos 5 centavos, né? Não é pelos 20 centavos. 20 centavos. 20 centavos. Bom, depois isso foi ganhando corpo em todo o país. Manifestações nunca me preocuparam. Que matemática, hoje eu estou errando tudo. As manifestações nunca... Eu venho do movimento popular, eu fui presidente do sindicato dos bancários, presidente da CUT, então eu lido muito bem com manifestação. Qual foi o problema das manifestações? Os black blocs. Tu deves lembrar muito bem, surgiram os black blocs, os mascarados, que começaram a pichar, depredar, colocar fogo nos nossos containers, depredar prefeitura, comércio local, ou seja, durante meses nós sofremos com isso. Ainda em 2013, tivemos a queima do mercado público. Eu estava em casa, era um sábado. Sábado à noite. Sábado à noite. E até a luta do Tyson, se não me engano. Eu lembro que foi uma luta rapidíssima e ele ficou mais preocupado em saber do mercado público. Eu estava em casa, o pessoal da Guarda Municipal, do Paço Municipal, que ficou ao lado, me ligou dizendo que está começando a queimar o mercado. Eu saí correndo. Eu moro a aproximadamente 500 metros do mercado público, saí correndo e presenciei aquilo. Tivemos o rompimento do dique da Zona Norte, que inundou todo o bairro Sarandi, todo o bairro Sarandi. Nós tivemos a queima da Vila Liberdade, ainda em 2013, queima da Vila Liberdade. Também foi mais de 100 famílias acabaram ficando ao desabrigo. Enfim, 2013 foi um ano realmente, então não foi um único episódio. Foi o ano todo. Foi um ano. Eu terminei o ano, honestamente, Fabiano, exaurido. Assim, sabe que daquele ano que diz, meu Deus do céu, isto vai terminar ou não? Felizmente terminou. Parece que com o fim de 2013 houve um corte na história de Porto Alegre. Entramos em 2013 ainda, as manifestações contra a Copa do Mundo. Que nós tínhamos um movimento paralelo que funcionava especialmente aqui na Grande Cruzeiro do Sul, com a queima de pneus, trancando ruas, enfim, muitas manifestações. Ou seja, foi um ano muito tumultuado. Terminou o ano, impressionante, mudou a página, virou a página. Começamos o ano em cima da Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que foi extremamente exitosa, com 5 grandes jogos, com uma presença fantástica de pessoas. O gol aqui sendo capa de jornais do mundo todo. Foi capa, inclusive, do site da Federação Holandesa de Futebol, para ter uma ideia da importância. Tivemos em Porto Alegre um fato histórico e inacreditável. Mais de 100 mil argentinos durante uma semana sem nenhum incidente. Só milagre. Só Deus, né? Só Deus para... 100 mil argentinos e nenhuma confusão. Nenhuma confusão. Eles, aliás, a gente vai para a Argentina... Nada com os argentinos, é que a rivalidade é muito grande. Que é muito forte. Tanto é no final da Libertadores, Boca no Rio de Janeiro, da seleção argentina. Acabou dando pau, confusão. Aqui não tivemos um único incidente, ao contrário. Eles foram atendidos no nosso acampamento Farroupilha, que era o acampamento Farroupilha extraordinário, foram recebidos com todo carinho pela população do Rio Grande, então eles saíram extremamente satisfeitos. Então, 2013 é uma marca que realmente eu guardo assim, com muito peso na minha vida pública e pessoal. Meu prédio foi atacado 13 vezes. Aí um fato interessante. Naturalmente, já morava no prédio há bastante tempo, eu moro no prédio há mais de 30 anos, eu já tinha sido deputado estadual, deputado federal, morando no prédio. Aí, quando foi eleito prefeito, bom, obviamente os meus vizinhos se encheram de orgulho, né? São apenas 12 apartamentos, é um prédio pequeno. Eu encheram de orgulho, prefeito da cidade mora no nosso apartamento. Lá pela 8ª vez em que atacaram o nosso prédio, atacaram de forma... O pessoal fez uma reunião de condomínio
solicitando formalmente que eu e a Regina deixássemos o prédio, para ter uma ideia da gravidade dos ataques, que acabou indo até o 13º ataque. No 13º ataque, com uma bomba de coquetel Molotov, fiz uma carta aberta ao então governador Tarso Genro, que não tomava providências em dar segurança ao meu prédio, não ao prefeito, mas ao prédio como um todo. A partir daquele momento mudou a situação. E aí as coisas se acalmaram, ninguém mais quis que vocês saíssem. Não, felizmente hoje temos uma relação extremamente construtiva no meu prédio. Mas que coisa, né? Ser prefeito não é fácil. Eu conversava com alguns vereadores dia desses e com o próprio prefeito Melo. Quando se assume esse compromisso de ser prefeito, se coloca em risco até mesmo todo o seu próprio patrimônio. Com certeza. E caso aconteça alguma coisa que o senhor nem saiba, mas que foi feito em alguma secretaria que dê algum problema, quem paga é a pessoa física do prefeito. Sem dúvida. Fica no CPF. No CPF. Para dar um exemplo, eu saí da prefeitura em 1º de janeiro de 2017, né, quando passei o cargo o prefeito Nelson Marquesan, e praticamente toda semana, aliás, nesta semana que nós estamos, eu recebi, enfim, um processo que tramita lá em Brasília, num dos ministérios, sobre questões que têm que ser esclarecidas pela prefeitura em meu nome. Em nome de quem? José Fortunati, que era o prefeito da época. José então, Alberto Fortunati. Todo momento, tanto aqui no estado quanto em Brasília, continuam me encaminhando lembretes sobre a gestão. Ou seja, a gente sai da prefeitura, mas a prefeitura não nos abandona. Não sai da gente. Que coisa, hein? Prefeito José Fortunati é o meu convidado de hoje aqui do nosso 60 Minutos, um bate-papo muito bacana. E a gente vai lembrando, né, de algumas questões e que marcaram realmente a história da nossa cidade. E o senhor também passou por aquele processo que foi eu acredito que dos tempos modernos, a única vez que, antes agora desse ano, que nós tivemos que fechar as comportas da 2015, cidade. 2015. Teve aquele temporal no final de janeiro também, se eu não me engano. Não, temporal foi 2016, final de janeiro de 2016. A comporta foi junho de 2015. E até aquele momento havia uma discussão na cidade. Foram duas coisas diferentes. Exatamente, então. Foi o temporal em 16. Enchente em 15 e temporal em 16. O engraçado é que havia uma discussão na cidade sobre a importância do Muro da Mauá. Então o pessoal xingava. Eu, inclusive, antes de assumir a vice-prefeitura com Raul Ponte em 2000, quando é que foi? 1997, eu era contra a existência do muro. Naquele período, virei vice-prefeito e fui me reunir com o pessoal do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e com os técnicos do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, que me convenceram. Então, o muro é necessário, por quê? Aquecimento global, enfim, uma série de fatores. Retirar o muro simplesmente é colocar realmente a cidade numa situação bastante aflitiva. Me convenci, passei a defender o muro, mas até 2015, 90% das pessoas com quem eu conversava eram a favor da derrubada do muro. A partir da enchente de 2015, especialmente agora em 2023, ninguém mais fala sobre isso. Ao contrário, o que se questiona é se o novo sistema de proteção contra enchentes, que está previsto no edital do governo do estado, na concessão do Cais Mauá, se ele está de acordo ou não com as novas necessidades. Eu olhei o projeto, quero dizer isso de forma muito aberta para a população de Porto Alegre, eu que sempre defendi o muro, e que o projeto apresentado pelo governo do estado para realmente modelar as enchentes em Porto Alegre é realmente uma proposta muito boa. Por quê? Porque o muro não protege os armazéns. Na verdade, o investidor... Protege o centro. Né? Protege o centro, que por si só já é uma grande coisa, mas os armazéns não ficam protegidos, tanto é que eles foram alagados agora, há poucos dias atrás. A nova proposta, ela constrói, na verdade, antes dos armazéns, toda uma plataforma bastante consistente, que serve, inclusive, para que as pessoas fiquem observando com alguns degraus de arquibancadas, mais um sistema móvel que protege a cidade. Muito interessante, porque além de proteger a cidade,
vai proteger também os armazéns do Cais Mauá, dando segurança a todos nós. Como é que é esse sistema, prefeito? É automatizado? Levanta uma... Não, ele é o seguinte. Primeiro, ele tem a construção mais próxima obviamente, do Guaíba, entre os armazéns e o rio, na proximidade do rio, há toda uma construção fixa, onde, na verdade, não chega a ser um muro, é mais do que um muro. Tem 1,5 metro de largura, e construído, voltado para o rio, em forma de arquibancada. Então, possibilitando que as pessoas possam sentar. Isso tem uma determinada elevação de 1,5 metro. Se a água ultrapassar esse 1,5 metro, aí sim tem umas comportas que são automáticas, que são acionadas. Para quê? Para que ele proteja até 3 metros. Então, o sistema realmente é muito interessante. O que eu acho que é um sistema caro. Eu não sei se... Obviamente, as propostas que serão abertas agora, nos próximos dias, se alguém vai topar bancar este investimento, porque vai ficar às custas do investidor. Iniciativa privada. Se isto acontecer, ganha Porto Alegre sem dúvida nenhuma. Muito legal, porque essa é realmente um ponto bastante polêmico da nossa cidade, porque muita gente quer a modernização do cais, mas existe essa preocupação em relação ao rio. E agora a gente pôde ver isso. Nós chegamos agora a 4 metros e alguma coisa também. Exatamente. Né? Quase o recorde de 60 e 41. E 41, né? 40, 41, exatamente. Não, na verdade, o que tem que ficar claro, nós estamos com problemas climáticos, o aquecimento global está fazendo o descongelamento das calotas, as cidades estão sendo inundadas, cidades ribeirinhas estão sendo inundadas, não sou eu que estou dizendo, são os fatos concretos que acontecem. Consequentemente, os nossos rios acabam recebendo um volume maior de água, há uma densidade maior de chuva e de vento. Então, não tem mais como a gente imaginar que é possível pensar-se na retirada do Muro da Mauá. Aliás, para os técnicos, isso nunca passou pela cabeça deles. Eu brincava com o pessoal do IPH. Vocês assinam, tem alguém aqui assina que dá para derrubar o Muro do Mauá? Eu disse, de jeito nenhum. Não vai ter técnico que coloque em risco a sua biografia assinando um documento como esse. Então, o que fica claro, o muro não foi pensado de forma insana, não foi pensado, uma questão estética, é feio, etc. Tá bom, só que entre o feio e o seguro, eu fico com o seguro, deixa o feio, vai lá, pinta, faz pintura, bota flores, etc., o que tem sido feito ao longo do tempo. Nós começamos na nossa gestão isso. Esta nova alternativa, ela permite que a gente até corte uma parte do muro, ou seja, dando visibilidade para quem está na cidade em relação aos armazéns. Eu acho que não precisa retirar todo o muro, porque o muro também é uma questão de segurança para o empreendimento. É isso que as pessoas não entendem. Exato. Se tu retirar completamente o muro, as pessoas vão atravessar uma avenida que é extremamente problemática, perigosa em qualquer parte. Hoje não. Elas se obrigam a atravessar na faixa de segurança onde tem os portões abertos. Então, manter uma certa... E tem uma passagem subterrânea também. Tem uma passagem subterrânea. Então, as pessoas se obrigam. Segundo, retém um pouco do ruído. Tu vais... É fácil. Quando a gente visita um dos armazéns, não ouve toda a barulheira que temos na Avenida Mauá. Por quê? Porque o muro segura isso também. Então, tem alguns aspectos positivos que a gente não pode simplesmente abrir mão. É verdade. Prefeito José Fortunati, comigo aqui nos 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já para o segundo e último bloco. Nós ainda teremos bastante tempo para conversar com o prefeito Fortunati. Eu quero saber um pouquinho sobre as polêmicas e extremamente úteis e mal explicadas obras da Copa, né? Porque, na verdade, sempre se colocou que as obras eram para a Copa. Não é bem assim. E o prefeito vai contar para a gente essa história daqui a pouquinho. 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, para Famores, no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. Intervalo e já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Voltamos com os nossos 60 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Para Famores, no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia São Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. A do meu querido amigo, meu irmão Jefferson Fürstenau. Recado aqui da Prefeitura de Campo Bom, e recado é muito importante. Ele é o seguinte: o IPTU 2024 passou pelo menor reajuste dos últimos 20 anos em Campo Bom. O imposto foi atualizado em apenas 1,18% para o próximo ano. E em caso de pagamento à vista, até 9 de fevereiro, há desconto de 10% no valor. A atualização é a menor também entre as cidades da região, que já definiram um reajuste. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Lembrando também que nesse final de semana, dia 17, tem o show de Natal, né, com César Menotti e Fabiano, lá em Campo Bom, no domingo, dia 17. Estamos recebendo hoje no nosso 60 Minutos o ex-prefeito de Porto Alegre, eternamente prefeito, José Fortunati. Versatilidade, economia e tecnologia. Kia Stonic, o primeiro híbrido da marca Kia no Brasil, que não precisa de tomada para carregar, com um novo modo que vai permitir você velejar pela cidade sobre 4 rodas. É o futuro na sua garagem. Disponível à pronta entrega na Kia São Motors, Ipiranga 8113 ou Ceará 370. Prefeito Fortunati, e as obras da Copa? Polêmicas e mais polêmicas, porque se falava que eram obras para a Copa do Mundo. E não era bem assim a história. Pelo contrário, se utilizou a Copa do Mundo para se fazer obras que talvez nunca saíssem do papel na nossa cidade. Perfeito, Fabiano. Tu fazes um resumo perfeito. Bom, para a gente voltar no tempo, nós conquistamos o direito de Porto Alegre sediar a Copa do Mundo, porque havia uma competição entre 20 cidades, 12 foram escolhidas, nós nos credenciamos e conquistamos o direito em 2009. Quando, em julho de 2009, a FIFA anunciou as 12 cidades sedes, já havia um estudo feito por uma empresa de consultoria contratado pela CBF sobre todas as 20 cidades. Obviamente, as 12 cidades selecionadas receberam, então, esse estudo afirmando o seguinte: para que a cidade, no caso Porto Alegre, venha a receber a Copa do Mundo, é necessário que ela faça tais e tais obras, se preparando de forma adequada para receber o evento. Eles que recebem o mundo todo, né? Isso é todo mundo. Bom, o que acabou para Porto Alegre? A rede hoteleira, nós fizemos um projeto de lei incentivando a reforma da rede hoteleira de Porto Alegre, não era função nossa. A reforma do aeroporto Salgado Filho, que era da Infraero na época, que foi feito pelo governo federal. A questão do entorno, de ter um estádio padrão FIFA, era necessário ter um estádio padrão FIFA, ter acesso no entorno desse estádio, por causa da chamada área de contenção, que é uma área de segurança da FIFA, e, obviamente, vias que possibilitassem que rapidamente as delegações, enfim, a torcida pudesse chegar nesse estádio. Então, eram essas as exigências. E o sistema de saúde, que Porto Alegre foi exemplar. Para quem não sabe, Porto Alegre tem o segundo melhor sistema de saúde do Brasil. Primeiro São Paulo, segundo Porto Alegre. Isso é histórico. Enfim, ninguém tira esse mérito. Então, nós não tínhamos que fazer nada com o sistema de saúde. Então, bom, buscamos a Infraero para fazer a reforma do aeroporto, sem nenhum centavo do dinheiro de Porto Alegre. E fomos em busca de um parceiro para o estádio. Imediatamente, o Esporte Clube Internacional, a que sempre agradeço, permanentemente vou agradecer, se ofereceu para realmente fazer a reforma, que é uma nova construção do estádio Beira-Rio, nos padrões exigidos pela FIFA, que era o chamado estádio da FIFA. Bom, nós assinamos um contrato com o Esporte Clube Internacional, e para que eu não me esqueça, das 12 cidades sedes, foi a única cidade, que não colocou dinheiro público na construção do estádio. Foi tudo bancado pelo Esporte Clube Internacional com seus parceiros. Então vamos deixar isso muito claro. É o mérito que Porto Alegre tem, que ninguém nos tira. Aí tivemos que pensar o entorno. Tu deves lembrar, né, Fabiano? Nós tínhamos um comércio irregular, era uma confusão, nós tínhamos que, obviamente, ajustar o entorno. Melhorou muito. Duplicar a Avenida Beira-Rio,
porque ela era muito estreita, então nós tínhamos que fazer a duplicação e qualificar a Avenida Padre Cacique com a construção, naturalmente, do viaduto que posteriormente foi chamado de Abdias do Nascimento. Bom, fazendo todos os cálculos, nós iríamos gastar 220 milhões de reais. Para o quê? Para atender o caderno de encargos da FIFA. Bom, então está dado. Com 220 milhões de reais, nós atenderíamos as demandas da FIFA. Eu estava negociando, na época o prefeito ainda era o Fogaça, eu negociava em nome da cidade com Brasília, e no dia, foi em fevereiro de 2010, um pouco antes do Fogaça renunciar, nós fomos assinar os contratos com o governo federal que estava financiando todas as obras do caderno de encargos. E ao chegar lá, conversando com os demais prefeitos, tinha uma relação com todo mundo, eu me dei conta que somente Porto Alegre tinha um valor baixo. Nós íamos receber 220 milhões para atender essas obras. As demais cidades tinham, em média, um aporte de recursos de 400 milhões de reais. Eu disse, como é que pode isso? Fui conversar com a então ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Disse, ministra Dilma, é um absurdo. Porto Alegre, que é sua cidade, de forma provocativa, no bom sentido, eu me dava muito com a Dilma, minha amiga pessoal. Disse, ministra Dilma, sua cidade vai ser prejudicada. Todas as demais cidades, até a Fortunati, ela me chama Fortunati, desde que nós nos conhecemos aqui em Porto Alegre. Fortunati, eu sinto, mas todas as demais cidades incluíram outras obras de mobilidade, aproveitando o financiamento especial que o governo federal está fazendo. Disse, ministro, não, isso é injusto com a sua cidade. Vamos refazer aqui. Vamos refazer, tá bem, fomos lá, o Lula não tinha começado a cerimônia, fomos conversar com o presidente Lula. Eu disse, não, está certo, o Fortunato está certo, também uma relação histórica com o presidente Lula. Então, reabre as negociações com Porto Alegre, mas somente com Porto Alegre. Então, todas as cidades assinaram, nós assinamos, o prefeito Fogaça assinou os 220 milhões, eu em seguida assumo o governo do estado, voltei para Porto Alegre, o governo da prefeitura, aliás, voltei para Porto Alegre e mandei retirar todos os projetos que estavam engavetados. Todos, literalmente todos os projetos engavetados. Como exemplo, só para que o ouvinte entenda, a Avenida Tronco. A Avenida Tronco foi pensada por Leonel de Moura Brizola quando ele era prefeito em 1957, mas não saiu do papel. Em 1977, no plano diretor, quando o plano diretor foi feito, em 1977, a Avenida Tronco passa a existir formalmente no papel no chamado gravame da Avenida Tronco, mas nada foi feito. Ao contrário, na década de 70, com o êxodo rural, toda aquela região da Grande Cruzeiro acabou sendo tomada por pessoas que vieram do interior do estado e ocuparam, que era uma área verde da cidade. E nada foi feito. Então nós pegamos a Avenida Tronco, pegamos Severo Dúlios também, né? Severo Dúlios, que honestamente eu nem sabia que ele existia, que tinha um planejamento já feito. Eu mesmo sendo prefeito, era tão distante, ficava atrás do aeroporto, ninguém dava atenção. Quem me chamou isso foi o meu ex-secretário do planejamento, Newton Baggio, que conhecia a cidade como pouco. Não, tem esta obra muito boa essa obra também. Que é uma obra extremamente importante para a cidade. A terceira perimetral, eu era vice-prefeito na época do Raul Ponte, quando a terceira perimetral foi feita. As chamadas obras de arte, que são as trincheiras, o viaduto São Jorge, eles eram para ter sido feitos naquela época e não foi feito por quê? Porque o financiamento naquele período do Banco Mundial era em dólar. Então recebe em dólar, transforma em real e faz a obra. Só que entre o momento que se assinou o contrato e o momento que a obra foi feita, houve, obviamente, uma desvalorização do dólar. E, consequentemente, não se conseguiu fazer as obras da terceira perimetral. Então, eu incluí as obras da terceira perimetral. Deve lembrar, e quem é motorista em Porto Alegre lembra muito bem, chamado X da rodoviária. Sim, ali era um engarrafamento maluco. Por quê? Porque faltava uma alça. Faltava, literalmente, nós incluímos a alça, que não tinha nada a ver com a Copa do... Ou seja, eu poderia aqui citar todas as obras, o viaduto São Jorge e assim por diante. Então, durante um ano... depois, fevereiro até novembro de 2010, eu continuei negociando diretamente com a ministra Dilma Rousseff. Eu, que já era prefeito da cidade, ia a Brasília, negociávamos com as nossas equipes. Para concluir, nós saímos dos 220 milhões de reais, com as obras que eu citei, que faziam parte do caderno de encargos, que é aquilo que nos dava a segurança para a Copa, tanto é que a Copa saiu independente das demais obras, para 880 milhões de reais
4 vezes mais. Dados de 2010, hoje é mais de R$ 1 bilhão. Por quê? Porque nós incluímos, eu tinha incluído outras, duplicação do Oscar Pereira, só que aí eram obras muito caras, aí o governo não concordou. Tinha colocado um monte de obras, e conquistamos essas obras. Eu sempre digo para as pessoas, eu fico impressionado, porque especialmente tem um periódico em Porto Alegre que gosta de falar da obra da Copa, para criticar a obra da Copa. Está atrasada a obra da Copa. Não entendeu até hoje. É o chamado caranguejismo. Na verdade, como exemplo, Avenida Tronco. Eu tinha convicção, porque eu comecei a minha militância comunitária em Porto Alegre em 1977, na Vila Tronco. O ano que eu nasci. Na Vila Tronco, como a Vila Tronco ia ser removida naquele momento. Eu fui lá a convite do Heriberto Bach, que era da Faracab, organizamos a associação comunitária, comecei a ministrar a alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. Então eu conhecia como ninguém a Vila Tronco, aquela região. Eu sabia que sobre o leito gravado da Avenida Tronco tinham muitas famílias. O levantamento final mostrou 1.500 famílias que foram reposicionadas, que nós tínhamos realocadas. Que nós tínhamos que reposicionar. Nós só conseguiríamos reposicionar rapidamente se fosse na China, com um Estado ditatorial, onde o Estado manda, o Partido Chinês manda e ninguém reclama. Aqui não. Nos reunimos com as famílias, fomos fazendo reuniões. Eu fui em várias das assembleias como prefeito para convencer as famílias e tínhamos de outro lado, não esqueçamos, o movimento Não Vai Ter Copa. A gente ia reunir com as famílias, eles reuniam para impedir que as famílias saíssem, tentando convencê-las de que não deveriam sair. Então, eu tinha convicção de que a Avenida Tronco não sairia até a Copa do Mundo, mas se nós não tivéssemos obtido aquele financiamento naquele momento, nunca mais sairia. Até hoje me pergunto, mas Fortunato, tu não está arrependido de ter feito tanta obra ao mesmo tempo? Não, não estou, porque se nós não tivéssemos feito aquelas obras, buscado recursos para aquelas obras, naquele momento, elas nunca mais sairiam do papel. Nunca mais, não quero dizer, mas até esse momento não sairiam. A nossa geração talvez não visse. Com certeza não. Então aí, podem demorar um pouco mais, um pouco menos, mas todas elas estão saindo. O que significou indiscutivelmente, isso me orgulho muito, uma modernização muito forte da mobilidade urbana em Porto Alegre. E tá muito boa ali, né? Eu, pelo menos, quando saio da Bandeirantes aqui, por exemplo, aí pro Barra Shopping, eu vou por ali, eu vou pela Avenida Tronco, que é muito tranquilo, muito bacana. Ainda não está totalmente pronta, ainda falta aquela ligação ali com a Teresópolis, né? Mas acredito que deve estar 90% pronto. Uma outra coisa que me chateia, falando em obras da chamada Copa, que foram obtidas graças a exatamente essa insistência, é que quando se critica, alguns criticam a morosidade das obras, não levam em consideração o que aconteceu em cada uma delas. A resistência. Eu vou citar um exemplo. Uma das obras, eu acho que com isso o ouvinte vai entender. Uma das obras que faziam parte exatamente desse leque de obras completas da Copa do Mundo era a trincheira da Avenida Plínio Brasil Milano. Eu sabia que você ia trazer esse. Pois bem. Eu ia lhe perguntar se alguém conhece a trincheira da Avenida Plínio Brasil Milano? Não, Por quê? Por quê? Era uma obra com financiamento, nós tínhamos feito licitação, contratamos empreiteira, só que lá estava em cima exatamente do terreno público uma pequena revendedora de automóveis chamada Meta. Vou dar um nome porque as pessoas devem lembrar. Nós entramos com um processo administrativo solicitando que a Meta saísse do local, já tinha usufruído durante anos, não pago nenhum aluguel para o poder público. Eles entraram na justiça, só para resumir, isto tudo aconteceu em 2010, todo o início do processo para que a Meta saísse. Sabe quando? Pergunta que eu faço aí para o ouvinte da Band. Quando o Poder Judiciário finalmente autorizou que a Meta saísse do terreno para que a obra fosse feita? Dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Então, o que me deixa muito chateado é que alguns repórteres, teus colegas, quando falam das obras, falam do atraso, falam obras da Copa, assim, sempre com aquele tom pejorativo e não levam em consideração as dificuldades que, obviamente, nós enfrentamos no caminho e que, felizmente, nós vencemos quase todos,
não conseguimos vencer, como de exemplo o Plínio de Abreu de Milano, mas que mudaram a cara da cidade. E fora outras questões, por exemplo, depois que eu entendi, comecei a conversar cada vez mais com as pessoas ligadas às obras de governo ou município, governo de estado ou município, eu passei a entender ainda mais e entender ainda mais por que as coisas às vezes são tão demoradas. Por exemplo, na Anitta, se não me engano, tinha uma pedra gigante. Exatamente. Que também complicava, havia básico, riscos de... O projeto básico não havia detectado. Exato. Mas vou te dar um outro exemplo. Trincheira da Ceará. Trincheira da Ceará. Todo mundo conhece Trincheira da Ceará, hoje uma obra importantíssima. Ali também, é verdade. Terminou com outro gargalo maluco de trânsito. O da Plínio resolve quase toda a terceira perimetral. Exatamente. Só faltaria mais um lá na Campos Velho, lá. Aí eu acredito que daí ficaria... Bom, mas o Ceará, o que acabou acontecendo? Nós contratamos a obra, o prefeito Fogaça tinha construído, fazia muito pouco tempo, o viaduto Leonel de Moura Brizola, que passa por cima da avenida. Bom, nós calculamos uma trincheira. Qual é o horário normal do trabalho? 7 da manhã, no máximo 10 da noite. Bom, fizemos o contrato, licitação, etc. Quando a empresa vai começar a trabalhar, a Infraero proíbe a empresa de trabalhar durante o dia, porque isso colocaria em risco o espaço aéreo. Tivemos que mudar o contrato para que a empresa trabalhasse da 1 da manhã às 6 da manhã. Bom, tu imagina o que isso significa. Tribunal de Contas, mudança de processo, pagamento de hora extra adicional no turno. As pessoas não levam em consideração isso, como se uma simples mudança, como na tua casa, tu quer mudar, tu quer tá pintando o banheiro, quer mudar a cor, tu faz isso às tuas expensas. No poder público é tudo licitação, Tribunal de Contas, Ministério Público, tu presta contas. É bom que eu seja, mas é extremamente complexo, é extremamente demorado. 60 minutos em 60 segundos. O programa Quando é Bom passa rápido, 60 minutos em 60 segundos para a CDL Porto Alegre, contra o aumento do ICMS, Cremers, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. Esteve comigo hoje nos 60 minutos, meu amigo José Fortunati. Prefeito, muito obrigado pelo carinho da presença. Como ele disse, muito mais uma homenagem, um bate-papo para entender tanta coisa boa que foi feita e principalmente entender bastidores. Eu adoro bastidores, né? E hoje a gente teve bastidores de situações históricas da nossa cidade. Muito obrigado pelo carinho da presença. Volte sempre. E o futuro? O senhor pretende continuar na vida política? Ano que vem é ano de eleição. Não sei se o senhor será candidato. Não, eu não tenho qualquer definição sobre o ano que vem. Em princípio, não serei candidato. Eu brinco que lá em casa temos uma candidata, que é a Regina, que será certamente candidata a vereadora, mas eu, em princípio, estou pensando muito tranquilamente sobre o meu processo. Não abandonei a política, eu sou um homem político, sou um ser político na minha essência, mas enfim, estou pensando com muita tranquilidade. Fabiano, quero te agradecer pelo convite, quero agradecer mais uma vez a Band por toda este jornalismo democrático que tem feito ao longo do tempo, contribuindo, sem dúvida nenhuma, para consolidar a democracia, o Estado democrático de direito. Desejando a todos um feliz final de ano, já que estamos aproximando, Feliz Natal, e que 2024 nos sorria com muito maior profundidade. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, prefeito. Volte sempre, a casa sempre sua. O senhor volta comigo no dia 13 de janeiro, lá no nosso Band Entrevista, na Band TV. Vou recebê-lo lá também, na nossa Band TV, no Band Entrevista. Abraço, obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Obrigado, Famores e Simers. Muito obrigado, Kia Sun Motors. Muito obrigado, Prefeitura de Campo Bom. Muito obrigado, CDL e Cremers. Muito obrigado, Norival Santos e Edinho Leandro, grande coordenação de central do Edinho, a coordenação do Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende, a direção-geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 minutos.